Seja muito bem-vindo ao Olympic Mind. Eu, Margarete Signorelli, terapeuta em EFT, técnica de acupuntura sem agulhas, que trabalha dores e emoções para melhorar ainda mais a alta performance dos nossos atletas. E aqui, a minha companheira de quadra, Valeuska Oliveira, duplamente medalhista da Olimpíada com vôlei. E hoje nós temos um convidado muito especial, que a gente tem uma história juntos que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas ele fala uma frase muito legal, que é... Por que você corre? Valeuska, por que você corre? Você corre para quê, é verdade? Esse correr que você está falando, Margarete, pode ser atividade física ou qualquer outro esporte, né? Pode, até vôlei pode ser. Eu pratico atividade física hoje para manter a minha saúde. Eu joguei até os 42 anos, mas eu quero viver até os 100. Pelo menos até os 100. Uhum, é por isso que você corre. É por isso que eu corro. Legal. Não vai me perguntar por que eu corro? E você? Por que você corre? Eu corro porque eu amo. E porque os meus melhores insights eu tenho quando eu estou correndo. E agora eu vou apresentar a pessoa aqui que fala essa frase tão legal. Ele é um cara muito legal mesmo, que eu conheço há 25 anos, ele me disse hoje. E ele já teve em 2 Olimpíadas representando como técnico da seleção brasileira de triatlon. E ele tem a maior e mais respeitada assessoria esportiva do Brasil, MPR, Marcos Paulo Reis. Você corre para quê, Marcos? Olha, primeiro agradecer o convite de vocês, né? Margarete, que é uma amiga já antiga, né? Depois eu conto as histórias aí da gente e tá aqui com a Valeuska, que a gente tá sempre vendo na TV, né? Aquela coisa, você tá torcendo ali, dá uma certa emoção, eu falo sempre, né? Eu valorizo demais os ídolos. Outro dia eu tava com o Thiago Pereira em casa, que é um outro grande amigo meu. E quando esses caras chegam, passam perto de mim, dá vontade de estender um tapete, que eu tenho muito isso, tá? Que pra mim, eles são os verdadeiros heróis mesmo, tá? De vida. E eu até falo pro meu filho, olha, aquela lá é a Valeuska, eu estive com ela. Encontrei o Thiago Pereira, o Gustavo Borges, que já esteve aqui. Mas vamos lá, primeiro, por que eu corro, né? Na verdade, eu entendo que a corrida, a gente tava até conversando aqui em off, né? Que é um esporte para todos. Quando você parte do princípio... Primeiro vamos falar da logística, né? Nem todo mundo sabe nadar, nem todo mundo tem a piscina, nem todo mundo tem um dinheiro para ter uma bicicleta, por mais que você possa hoje alugar uma bicicleta. Todas as atividades são válidas e ótimas, mas a corrida é muito democrática, né? E a corrida mexe o mundo, né? Se você for olhar, tudo começa com aquela coisa do caminhar do bebê. Aí depois você caminha, aí depois você caminha rápido, você caminha devagar, e de repente aparece a corrida. Quando a gente fala em correr, a gente tem que tirar um pouco aquele termo de desassociar a velocidade, tá? Então, outro dia até vi uma brincadeira, a menor corrida do mundo, que era 40 metros. É uma corrida. Então, quer dizer, isso é tudo muito bom para o esporte corrida, né? Então, eu mesmo hoje, eu caminho e corro. Eu não corro mais de forma contínua. Onde eu quero chegar? As pessoas têm que descobrir a corrida dela, como a Valesca acabou de falar. Para eu poder correr até os 80, 90. A gente, até hoje em dia, as redes sociais publicam muito isso, aquelas pessoas de 90, 100 anos correndo. Então, isso ainda é muito pouco, né? Vai aumentar, mas eu corro exatamente muito como a Valesca. Para me manter em forma, para manter meu colesterol baixo, para a cabeça funcionar, apesar de que eu gostaria que minha cabeça funcionasse menos. Então, quando eu corro... Verdade, verdade. Isso é verdade. Eu brinco sobre isso, acho que essa coisa das sinapses. Então, acho que todo mundo tem o seu motivo para correr, mas o grande desafio tá muito... Por quê? Depois a gente vai conversar aqui. A corrida hoje ela é muito grande no mundo como um todo. Mas o desafio é você descobrir a sua corrida. É muito legal, claro, a pandemia foi um momento muito triste, onde a gente aprendeu muito, mas se você olhar os números do próprio Strava, foi um número que teve o maior número de pessoas caminhando no mundo. Porque todo mundo, então, teve que sair de casa em volta do quarteirão. Ar livre. Ar livre. Não, e procurar uma solução. Uma solução prática na sua vida. As escadas dos prédios ficaram cheias, todo mundo usando as escadas. Era uma coisa... Eu me lembro bem da pandemia, que dá uma certa tristeza, mas também você aprendeu muito. Então, a corrida, naquele momento, como outras modalidades, mas pela facilidade da corrida, todo mundo ia se mexer. Deixa eu ir até ali, deixa eu voltar, porque estava todo mundo preso. Então, de novo, a facilidade, a democracia que a corrida nos traz, faz dela essa coisa tão grande. De novo, o vôlei...
o basquete, eu sempre gosto de falar, ela não é melhor que nenhuma outra atividade, tá? Ela é talvez mais inclusiva pela facilidade. Sim. Por quê? Você chegar numa escolinha de vôlei, até mesmo numa escolinha de futebol, e é o sonho de muita gente, é muito difícil, né? É verdade. Então, acaba que você às vezes vê esportes muito mais organizados que a corrida, como o vôlei, o próprio basquete, futebol, onde você tem uma criação de vários ídolos e talentos. A corrida não existe isso. E a corrida acabou ficando, depois eu conto a sua história, tem a ver com isso, muito amadora. É ruim. Não, não é ruim. Ela é boa. Ela é boa. Só que hoje a corrida aí lá na frente a gente fala, não tem muitos ídolos. Nossos últimos ídolos foram Marilson, Vanderlei, porque apesar de ela ser enorme, o Brasil não tem grandes talentos, como uma Valeuska. Mas então, todo mundo corre por um motivo. Isso é muito bacana. Exato. Então você está dizendo que ninguém tem desculpa hoje para não fazer nenhuma atividade física. Não, isso não existe. Porque né? é só colocar um tênis e ir pra rua para correr. Isso não existe. Eu só tenho um porém. Se a gente morasse num país menos violento, a gente poderia sair daqui da Paulista, onde a gente está perto da Paulista, e ir para casa 3 quilômetros caminhando. Acho que muita gente faz isso. Só que os nossos filhos acabam tendo muito medo de um assalto, de um celular roubado, de um relógio. Se o Brasil fosse um país mais seguro, mais democrático do ponto de vista de transporte, a gente poderia fazer muito mais, tá? Porque eu acho que a gente ficou muito fadado. Você não pode ir ali à noite, porque você vai ser assaltado. Isso tem a ver. Vamos dar um exemplo. Você, melhor que ninguém aqui, você viajou o mundo todo. Se você estiver em Berlim e deixar o seu filho naquela praça de Berlim às 10 da noite, ele vai estar lá às 5 da manhã. Eu até brinco, aqui no Brasil você não tem essa. Peraí, filho, fica aqui que eu volto. Eu tô dando só um exemplo hipotético. Mas eu acho que todo mundo, sim, deve fazer alguma atividade física e é uma batalha isso, né? Porque eu também concordo que é muito gostoso a gente pegar um sanduíche de salame, que é uma delícia. Eu odeio hipocrisia, eu odeio hipocrisia. Não, que a melhor coisa do mundo é a salada de alface. Não, para, gente. Beber o seu vinho com a sua esposa, com a sua namorada. E os seus amigos, mas você tem que achar um momento, por mais que tem muita gente que não concorda, que seja meio que doloroso, para você colocar o seu corpo, porque ele necessita disso, né? O teu corpo pede isso, e tem muitas pessoas que só entendem isso, Valeuska, depois que elas começam, exemplo, hoje eu estou muito cansado, exemplo, mas eu vou à noite olhar para a piscina, conversar com ela, você que você nada também, Margarete. Às 7 da noite, vai estar já escuro que o teu cortisol, né, Margarete? Já é o outro. E aí você fala, puta, eu e ela, vamos devagarinho. Aí você vai começar, nem que você nade 400 metros. O meu banho já vai ser diferente, o meu sono já vai ser diferente. A gente não tá falando do que a Valeuska viveu. E essa experiência dela é a mais dura e real, porque ela foi atleta de alto nível. Isso é se deixar só eu falo, tá? Essa história do atleta de alto nível, eu digo sempre. Nós hoje, dentro da corrida, temos atletas amadores que nunca viveram isso. Sim. Nunca viveram. E isso faz também com que eles tenham milhões de dúvidas. Se eu pegar hoje uma Valeuska para bater um papo, para me procurar, só, Marcão, eu quero correr. Metade da faculdade dela tá feita. Porque ela ia olhar pro treino, é isso aqui que eu tenho que fazer? Ela até falou lá fora, tá bom, é isso que eu tenho que fazer? Então tá bom. Vou fazer e vou entregar. Depois a gente conversa. E isso é o que a gente tem que construir com o atleta amador. Dá pra entender? Peraí. Rotina, disciplina, perseverança, vencer, perder, ir bem, ir mal, acordar bem. Por quê? A condição do atleta profissional, ela é muito dura. Ela é sempre muito dura. Tô aqui falando no molhado que pra ela não tem novidade. Nós, atletas amadores, é diferente. A gente é profissional liberal. Só que hoje a coisa se confunde. Porque tem muito atleta amador levando a vida de profissional. Só para dar um último insight. A Margarete, quando a gente começou a bater um papo aqui, ela me conheceu em 89, quando eu cheguei do Rio de Janeiro. E a Margarete, ela tinha uma coisa que era muito engraçada, que eu vejo hoje. Como é que funciona a assessoria esportiva? Ela funciona na busca das pessoas por uma logística. E a Margarete, não vai ficar brava, ela era uma pessoa muito organizada. E ela foi uma das primeiras... Ela ainda é. E a Margarete... Cara, gente, eu vejo isso muito claro. A Margarete é uma assessoria esportiva. Por quê?
Eu não tinha uma assessoria, mas ela me encontrava e me perguntava o que vai ser hoje, o que vai ser amanhã e o que vai ser na semana seguinte. E a Maera já corria, tá entendendo? Ela já dava suas pedaladas e ela me fez entender que ela naquele momento, ela já era algo que eu não sabia entregar. Porque ela queria ser uma atleta amadora de rendimento, que ela já era casada, profissional liberal, trabalhando, e ela já procurava uma rotina. E isso hoje são assessorias esportivas. É o planejamento. É o planejamento. E ela sempre me procurou. Chegava até a ser chata, às vezes, em algum momento. Porque, não, mas chata que eu falo de tanto, porque não tinha isso, você não tá entendendo, Margarete? Na minha cabeça, eu não tinha o que eles têm do ciclo montado na cabeça. Você não tinha estrutura, eu não tinha estrutura até do próprio treinamento, apesar de ter feito a faculdade. O que ela tá querendo? Ela tá querendo ser atleta? Ela quer vivenciar o quê? E ela se sentia assim. Porque ela era atleta, chegava lá, mesmo horário, piscina, 11h30, depois musculação, como você já foi, eu me lembro bem. Então a Margarete viveu a rotina de uma corredora, de uma biatleta, naquela época que ela já conseguia organizar um todo que naquele momento não existia. Você entende o que eu tô falando? Que legal. Ninguém vivia isso. Não, ninguém. ela fala que tem a disciplina que eu tinha na alta performance, ela tem naturalmente. Ela tem naturalmente e ela é totalmente metódica. Eu lembro bem, todos os treinos, até na piscina, todos os ritmos. Não, eu me lembro, agora eu tenho que te interromper, porque vou ter que contar a história. Nossa, a gente treinava, ele me treinava numa academia que tinha vários andares, e aí era vazado, né? Eu vou falar o nome da academia, Projeto A, para não existir mais, e se existisse a gente Devo falaria. muito a eles, tá? É, muito legal. E aí tinha um eco. E aí ele me treinava na piscina. E ele falava, vai, Margarete, vai. E às vezes eu conhecia uma pessoa nova no vestiário. E ele falava, oi, prazer, não sei como você chama. Eu falava, Margarete. Você é a Margarete? E eu falava, aquela que ele tá gritando lá na piscina. Isso já me deu muitos problemas lá atrás, tá? Lá no arco, porque na verdade, como eu tinha um jeito meio duro, já com aquele, que era bom pra mim. Aquele atleta amador. O que você falou no último programa? Eu mudei muito, tá? Eu mudei muito. Valeu. Mas, eu gosto Marcos, de situar ela, porque ela teve técnico. O grito e eu é o fui melhor. técnico. Só que não é hoje, como hoje eu trabalho com outro tipo de cliente, eu tenho que ter um cuidado. Sim, eu tenho que ter um outro cuidado. É que você não trabalha com cliente da alta performance. Isso. E a alta performance exige isso. Exige. Então, assim, como eu trabalhei da alta performance, eu tive que me treinar. Com você, talvez eu não tivesse tantas vírgulas, eu era mais duro, mas eu tive que me treinar a ser um cara mais polido, mais razoável, porque eu trabalho com mães, pais, profissionais liberais, que tem um dia difícil, tem que ganhar dinheiro, tem problema. Você me dá voltas broncas também. Mas eu olha o que o Marcos está falando, que o atleta profissional também é pai, também é mãe, também tem problemas, e a gente tem que anular esses problemas, a nossa vida pessoal, para ter rendimento. E eu acho que a única coisa que diferencia o atleta amador do atleta profissional é exatamente isso. A gente não pode sentir nada. O atleta amador, você está falando que tem que ter um tato com ele. Como Exato. você vai se comportar. Era perfeito que ela colocou. Porque ele tem problema, briga eles com têm o tudo marido. isso, eu esqueci. Então, assim, Não elas é? têm tudo isso. Só que tem uma pressão, tem uma coisa pior para eles. Todo mundo liga a TV, se ela vai mal, desculpa o termo, paulada nela. Ela vai mal. Não tem essa história de olhar o todo. É como eu falava, quando a Valeuska bate uma bola na ponta de rede, ou quando o Guga pega a raquete, a galera tá do outro lado, a gente só sabe ser crítico. Mas ninguém tá olhando o entorno. Gente, eu gosto de falar muito isso. A pressão de bater no peito que eles fazem, peito, vem cá. Final olímpica, gente. E aí? Essa pressão o amador não sabe o que é. Para ela é o comum. E essa pressão, você que trabalha também com o FT, é o que os amadores têm que evoluir. Porque muitos deles se cobram em maratona, a gente vai estar falando aqui, porque o meu grande hoje produto são os atletas amadores que vão correr o mundo todo atrás de maratona, é entender que ela pode falar bem, ela deve ter várias companheiras que treinam muito, muito, muito bem, mas na hora, às vezes, desempenhar, não entregam. Ou o oposto, aquele cara não treina nada e entrega tudo. E esse equilíbrio é a busca que o cara quer trazer do esporte para a sua vida. Peraí, eu digo sempre que esse é o atleta amador pronto. Na minha cabeça, cara, esse cara já sabe o que vai fazer. E o técnico, eu não sei como é no esporte
de equipe, coletivo, como é que um técnico vê isso? Espera, eu posso contar porque eu sei que ela não vai errar, mas eu sei que esse aqui pode me dar trabalho. Então, isso é o legal do atleta profissional, o atleta que está buscando a história da medalha, e que o atleta amador está buscando também. Mas, de novo, ele vivenciou a escolinha, a base, o sub-15, o sub-17, o técnico, o expor, mas a Valesca colocou bem aqui no meu meio. Ele tem todos os problemas e até mais problemas, porque normalmente tem a falta de condição. Mas ele também não recebe para isso. Quem? O atleta... O atleta amador. Não, ele não recebe, mas ele se propõe porque ele está criando a condição. Se propõe sim, mas a gente ainda tem a pressão de ter um contrato assinado para entregar o alta performance. É o que eu tô falando, é duro. Né? Então, mas, de novo, mas aí eu vou dar só um jibe que a gente fala na vela. Vamos lá, você falou uma coisa importante. Por que então... Essa conversa eu queria ter há muito tempo em um podcast. Por que os pais e mães não deixam os filhos tentar ser mais profissionais ou tentar ter a chance no esporte? Essa é uma dúvida que eu tenho. Porque, vamos lá, por que o Brasil não tem ainda uma mentalidade esportiva? Os pais e mães têm muita culpa. Mas é muito mais importante que ele seja um profissional bem-sucedido. Mas quem disse que o cara que tá no esporte, ele é um profissional mal-sucedido? Ele é muito, muito bem-sucedido. E ele conseguiu vivenciar um sonho. Ô, Marco, tem uma primeira coisa que eu bato muito na tecla até hoje. O Brasil não é preparado, não tem uma estrutura para essa criança, esse adolescente, estudar e treinar ao mesmo tempo. A gente não tem isso. Hoje em dia, a gente tem aula online, a gente tem outras possibilidades. Mas, na minha época, eu tive que parar de estudar para me dedicar. E aí, os meus pais, com um olhar maravilhoso, olharam para mim e falaram, não. Isso é legal. Você vai jogar vôlei. Eles tomaram essa decisão. Mas, se a gente for pensar também, a probabilidade de uma menina de 14 anos ser bem-sucedida no esporte de alto rendimento, a probabilidade é quase nula. Então, ter que tomar essa decisão, eu acho que é o momento que as crianças não seguem, que os pais falam, estudar é mais seguro do que praticar o esporte. Mas de novo, você pode estar ali deixando esse talento deixar de sonhar, né? Porque ele pode, na verdade, ser algo, pode ser um talento em qualquer modalidade, e você colocou bem, concordo. Em outros países, eles te dão essa possibilidade. Para os Estados Unidos, né? Você vai tentar, existe a chance, mas mas de novo, eu ainda acho, mas eu acho que só tem um porém aí. Então, por que os pais, Margarete pode me ajudar a responder isso, por que os pais se espelham tanto nos seus filhos até os 16, 17 anos? O meu filho então vai ser um ótimo, melhor jogador de futebol do mundo, vai ser o Kaká, vai ser a Valesca. Você entende? Porque passa esse sonho pela cabeça deles. Mas é muito difícil. Tá entendendo? Eu concordo que a educação é mais importante. Eu acho que a história da chance, ela não pode deixar de existir na cabeça. Só que a mentalidade de pais e mães que entendem e que podem dar possibilidade que seu pai deu, precisa aumentar. Mas aí vai além. Fora do país, fora do Brasil, se você vai fazer um esporte de alta performance, um esporte que você... ou mesmo em equipe, né, de alta performance, mas de alto rendimento, você tem que tirar tudo A na escola. Você tem que ser um bom aluno e você tem que ser um bom esportista. No Brasil, no caso dela, ela teve que parar de estudar. Então, aí é o questionamento dos pais. E se? Mas, Margarete, os pais dela ganharam no jackpot, porque você concorda? Eles investiram nela e ela mas assim, Margarete, mas a chance, eu ainda acho que pode ser dada, porque pela juventude e pela idade, se existe um talento, você pode deixar esse talento seguir. Porque no futebol, que no futebol ele segue? Porque no futebol é uma cadeia, não sei se o nome é esse, é uma cadeia de grandes clubes, onde tem uma peneira muito bem organizada, onde é o sonho de todo garoto e de todo tipo de garoto. Qualquer classe social
Mas peraí, dá licença só um pouquinho. É que se o pai olha e fala, esse cara tem talento, ele vai ser jogador de futebol, ele vai ser um bilhardário. Também tem uma cabeça dessa, desculpa. Eu não sei, Margarete, eu ainda não sei se tem, porque eu não sei nem se dá pra chegar lá. É a mesma coisa no vôlei. Pra você chegar numa seleção, hoje é muito difícil, que tem vários clubes e várias peneiras. Sim. Mas eu não sei, deixa eu só finalizar. Eu acho que assim, a chance ela pode ser dada, que quantas pessoas talvez estejam escutando a gente, um jovem, e que não fale, exemplo, Valeuska, Kaká, Leonardo, que é da minha cidade, Niterói, são poucos, tá? Que tiveram chance, tô falando de uma classe média, média normal, que tiveram a chance de tentar. Tá entendendo? Eles tentaram e deram, mas muitos outros podiam ter tentado. Sim, verdade. Você entende o que eu tô falando? Você não vai, talvez, romper, você não vai perder. O cara pode voltar e voltar a estudar. Ele pode voltar a fazer, como eu conheço, meu sócio, o Emerson Gomes, que foi para um Pan-Americano como triatleta, só não foi para uma Olimpíada por causa de lesão. Mas o que eu quero dizer na verdade, ele não chegou a um nível ali, mas ele foi para Pan-Americano. Mas ele é advogado, formado e professor de educação física. São 2 cursos. Vamos parar também. Dá para fazer 2 cursos. Ele treinava 8 horas por dia. Aonde eu quero chegar? Eu acho que os pais precisam sonhar juntos. Acho que eu fechei. É isso aí. Sonhar juntos, porque na verdade o mundo... Todo mundo fala que a gente não tem viver hoje. Então quantos caras estão escutando aqui hoje, pais, mães? Puta, legal. Meu filho podia ter tido... Mas eu conheço um menino que mora lá no meu condomínio. Você vê como é que é isolado. Mora lá no litoral norte. O Bernardo tá jogando em Portugal. A mãe foi atleta. O pai também foi atleta. Você Mas entende? o Gustavo deu uma dica legal. Ele fala, Gustavo Borges, ele falou, eu invisto nos meus filhos até 16 anos. Nos 16 anos eu olho pra cara dele e falo, quer continuar? O filho dele tá nadando. Então ele falou, quer continuar? Vai continuar. A filha não quis. Ele falou, então mas tá eu bom. acho que é o pensamento. É a mudança do pensamento. Isso, perfeito. Isso não é cultural no Brasil. Você dá a Conversa oportunidade de dar à criança... Porque eu escolhi isso também. Os meus pais viram que eu estava escolhendo jogar vôlei. E aí, ouvir também a criança e saber se realmente ela quer, porque a partir do momento que eu resolvi assumir essa responsabilidade, eu sentia que eu tinha que dar certo também, né? Que eu tinha que contribuir para aquilo. Deixar de estudar e me dedicar ao vôlei me deu uma responsabilidade enorme. Veja bem, você criou uma responsabilidade, Sim. Uma meta e um foco em chegar lá. Então, assim, e você teve, a partir do momento que você resolveu, não, eu vou. Muita gente não consegue ter o estalo de tentar resolver, mas, de novo, o que teus pais falaram? Te apoiaram? Sim, é porque eu acho que eles não têm esse apoio dos pais. É complicado pai, isso. técnico dizendo, por favor, essa pessoa vale a pena, e a cabeça dos pais e mudar um pouco a cultura. Não, porque eu vejo meus atletas que passaram por mim de triatlo, todos estão muito bem na vida. Foram triatletas, tentaram, o Antônio Mansur, ele é hoje um juiz, a Mariana Rata é dona de uma assessoria em São Carlos. Quer dizer, todos conseguiram ter a sua vida. Uhum. Então a gente pode ver um pouco diferente, apesar do Brasil não te dar toda essa estrutura, concorda? Concordo. Porque a chance do teu filho também dar certo. Na vida existe a chance de dar certo, dá errado. Concorda comigo? Você pode não ser o melhor engenheiro, ou ser o melhor médico, ou não ser o... Apesar de que essa história já é uma outra, que é muito mais que você. Você não tem que ser o melhor na sua vida, você tem que ser feliz e tentar fazer... Eu gostei muito do que a Valeuska falou. Ir pro seu... Tentar ser... Eu digo sempre, eu uso isso aí. Eu tento entregar o meu melhor dia, todo dia. Se deu certo, ótimo, vamos pro dia seguinte, pro fight, que ela falou. Vamos embora lá... É o que eu penso. Mas isso é alta performance, você pensar diariamente no que você vai fazer. Tô adorando, é isso mesmo. Alta performance diária. Eu acho que a gente tem que marcar um dia só pra gravar. Senhora, nós não fizemos uma pergunta que tá no script. Diária, alta performance diária. Eles vão matar a gente. Calma, vamos conversar. Vamos falar um pouquinho de doping. Depois a gente entrega os presentinhos no final. Depois. Vamos falar um pouquinho de doping? Tá. Porque a gente não poderia deixar de falar com você sobre o Lance Armstrong. Sobre de 99 a 2005, sobre tudo o que aconteceu, eu acho. E ele hoje, ele ganhou 7 vezes consecutivos o Tour de France. E assim, a gente tem problemas dentro do esporte com doping. A gente teve no vôlei recentemente, com a Tandara, que foi pega e foi barrada, né? Foi condenada a 3 anos
fora do esporte. Isso foi fatal para ela, porque ela terminou a carreira. Ela ficou fora. Você participou da alta performance por muito tempo, durante várias Olimpíadas. O quanto essa história trouxe de preocupação para os atletas naquela época, o que foi evoluído, eu acho, do doping naquela época, porque ele driblava sempre o doping, ele mandava a localização errada de onde ele estava. Eu vivi isso. Então, assim, tem uma história absurda dele, mas eu quero saber como isso refletiu aí na modalidade. Primeiro, deixa eu falar, porque eu vivi. Eu vivi o alto nível com os atletas, né? A Valesca falou bem, a gente tem que falar sempre onde está. E o controle da WADA tem sido cada vez mais eficiente. Mas você colocou bem, né? O doping não tem que existir, mas ele existe, não vamos ser hipócritas, né? Já antiga no Lance Armstrong. Mas eu acho que o controle está melhor, tá? Eu acho que a gente tem visto... A gente vai continuar vendo, porque está cada vez sendo mais controlado, tá? E aí é o tal do vencer com doping. Não dá nem... Esse é um tipo de conversa que... não tem nem que começar, tá? Porque é uma coisa muito, muito, muito grave, muito triste, muito preocupante. Aonde o próprio Comitê Olímpico, né? Ele meio que fala pouco, porque ele sabe que nem é bom pro próprio esporte. Vamos lá. O Lance. Eu era o fã maior do Lance. Eu usava pulseirinha. Tive lá na Nike. Era quase um herói, não era? Ele era herói, até porque teve a doença, né? Ele se restabeleceu depois de um câncer de próstata. Testículo, na verdade, e o grande... o cara, além de todo o estereotipo dele, todo perfeito, né? Então, assim, o Lance, cara, ele é uma coisa muito maluca, o que eu acho dele, né? E o mais impressionante dentro do próprio Lance é que muita gente continua amando o Lance. Depois de E ele perdeu todas ele perdeu as tudo, medalhas perdeu tudo, dele, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Mas aonde eu quero chegar? Mas você vê que ele era tão bom, que talvez ele não precisasse de nada disso, tá entendendo? A gente não sabe exatamente o quanto a doença dele fez a necessidade dele usar, e aí acabou meio que... E vocês viram já, vários já... Pô, eu vi tudo aquilo lá da Netflix... Todo documentário, Sim. É uma coisa, uma coisa de um falando do outro, né? E acaba sendo uma coisa muito pesada. Mas o que eu achei pior nessa história? Vou ser muito honesto. Para mim, o pior nessa história é o que se fez com a modalidade. Porque o Tour de France, que é ainda talvez uma das... Eu vi até semana passada. Sim. É uma das coisas mais vistas, assim, não é mais... É uma das os 3 eventos mais vistos do mundo. Nossa. Acaba que... eu diria que há 5 anos atrás... perdeu muito crédito, porque todo mundo começava a falar que todo ciclista é dopado. Você não pode falar isso. Você não pode falar. E as marcas se afastaram. Então, eu achei que foi muito ruim para a modalidade. De uma modalidade linda e maravilhosa. Entende o que eu tô falando? Como é que eu vejo? Sim. Eu acho que isso não podia existir. Então, você vê as marcas esportivas voltando a se aproximar do Tour. Então, é importante que a modalidade... ciclismo, que é um dos esportes, de novo, mais praticados no mundo e até pelo próprio, pra coisa de ir e vir, todo mundo vai no mundo todo mundo só usa bicicleta. Então você imagina que um ídolo na bicicleta é o ídolo daquele cara que tá pedalando diariamente. Então eu acho que ele mexeu com uma coisa muito maior, que eu acho que está sendo, como eu diria a palavra? Está sendo renovado de novo, através de um bom trabalho das federações de ciclismo, mas eu acho que é muito, muito, muito importante que a gente entenda que aquilo que o atleta de alto nível faz, nós aqui, do outro lado, sentimos muito. Por que eu vou entrar um pouco nisso? Eu acho que nós não valorizamos os ídolos, como eu comecei a falar aqui. Agora, quando o ídolo erra, você vai lá e bate. Ninguém falaria do... Vamos lá, dar um exemplo. Um atleta que outro dia foi pego no doping, vai. Vamos lembrar um atleta. Mas ninguém falava da pessoa até um mês antes. Aí ele pegou no doping, esse cara tá acabado. Então, nós, atletas profissionais, os atletas, tem que tomar um cuidado muito grande com essa sua imagem. Porque essa imagem vem pra cá porque eu quero que o meu filho seja que nem a Valesca, seja que nem o Neymar, seja que nem o Kaká, seja que nem o Cristiano Ronaldo, que nem o Messi, tá entendendo? Aí, então assim... Eu acho que é esse cuidado que tem que ser visto. O que o Lance fez é péssimo. Péssimo, mas de novo, não, é um assunto duro de falar, tá entendendo? Muito complicado, tá? Mas muito regulado, tá? Eu acho que tá mais... Aí vem um outro problema, né? Ele começa a vir para amador.
Mas eu acho que a gente não pode generalizar o que um atleta faz, porque ele não é a modalidade. Um atleta não é a modalidade. A modalidade existe. Mas tiveram vários casos no ciclismo, né? O ciclismo andou tendo, eu tô falando da modalidade, ela ficou muito abalada porque todo mundo achava, todo mundo ali tá tomando. Não. E isso pra quem tá de fora, é muito ruim, mas eu concordo. É um atleta e não é a modalidade, por isso existe o controle. Mas o doping por si só, quando eu falo dos ídolos. Então, aquele ídolo, ele mexe muito com a opinião dos nossos filhos. Entendeu? Verdade. Mas é muito, 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 muito ruim. Agora, e o lance, você vê, né? E, de novo, olha quanta coisa boa ele fez. Vamos lembrar tudo de bom. Tudo que ele fez, ele tinha lá a fundação dele contra o câncer. É um cara de um coração, porque quando você, vamos lá, falar de igreja, ele fazia o bem. Era um cara que fazia muito o bem. Então, para aí que agora é uma oportunidade para eu falar de um dos nossos patrocinadores. E eu vou falar aqui para vocês. Vita. O Vita é um dos nossos patrocinadores e é referência nacional em ortopedia e fisioterapia. Não sei se você sabia, Marcão, mas os médicos são ou foram atletas. O que é uma coisa muito legal, né? Porque eles já estiveram lá. Tem fisioterapeuta, a minha fisioterapeuta, o meu ortopedista e a minha osteopata são de lá. Eu amo de paixão. Tem pilates, nutrição, esportista e endocrinologia. São 11 unidades de atendimento por toda São Paulo e nos principais bairros. E tem uma do meu lado, ali no São Paulo. Então, Vita, referência esportiva para vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você deve ver muita gente despreparada fazendo alta performance, certo? Ou competindo. Fazendo talvez, entrando em provas, eu diria. Entrando em provas. Isso pode ser fatal. Sim. Você já viu alguma coisa assim? Alguma coisa que você possa contar pra gente? Alguma coisa que você acha que as pessoas têm que se preocupar? Não, vamos lá. Eu já passei por situações até com atletas meus, né? Tendo atletas, atletas amadores treinados em maratonas, que, primeiro, todo mundo tem que entender que maratona e triatlo são eventos extremos. Então, você, quando está indo para um evento extremo, você tem a chance de algo dar errado. Então, para isso, você tem que estar muito laudado. Laudado passa no seu médico, não é fazer um exame médico, é fazer um check-up completo. Você vai ver seu coração, toda a parte de ecocardiograma, ergométrico. Agora, o grande problema é quando você não tem o quê? A história, tá entendendo? Você tem que ter história, você tem que ter rotina. E o mais importante, saber onde você pode botar a mão. E saber a hora de parar. Eu acho que esse é o grande problema, saber a hora de parar. Porque o Papai do Céu, ele te fala quando você não está bem. Tá entendendo? Você tem sinais do seu corpo. Eu não sei como é que é no vôlei. Eu acho que também você sempre tem. Você acorda num dia que você tá com dor de cabeça. Você não tá muito bem, você não tá disposto. Você tá com, mais vontade ao banheiro do que o normal. Você tá tendo calafrios. Aí, de repente, você sente que você já não tá conseguindo performar tanto. Então, assim, algo tá te falando que você não está bem. Então, eu acho que você, mais do que você me perguntar, já aconteceu? Já tive alunos meus no hospital. Isso aí não é um, não é dois, não é três, já tive vários, tá? Passando por situações complicadas. Mas eu acho que o mais difícil é você dar o autoconhecimento para aquele atleta, mas em números, em fisiologia, você não pode passar daqui, nem dali. Se esse pulso você passar, vai dar errado. Você não pode errar a hidratação. Você tem que estar, se você é mulher, se você não estiver naqueles dias, você sabe que você não rende. E eu leio relatórios o dia todo para você dar a consciência de até onde ele pode ir. Então, tem atletas que vão para maratona, meus, que eles sabem que talvez ele não possa terminar a prova. Parei. Vou voltar aqui na próxima maratona e resolvo esse problema. Até porque aquilo não é o evento da sua vida. Você vai poder fazer outras maratonas. Você vai estar mais calejado, sabe? Você vai viver uma experiência melhor quando você voltar aqui. E, de novo, a maratona, o triatlo, ele sempre dói. Mas o que eu acho importante é você ter o seu autoconhecimento. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo muito autoconhecimento. Quando você é muito jovem, você não tem muito autoconhecimento. Dispersa, né? Dispersa muito e você também não conhece tanto o seu corpo. Mas o que eu acho mais importante, tem que ficar claro. O esporte, gente, como qualquer outra coisa, você tem riscos.
Tá entendendo? Como ela já teve lesões graves, como você já teve um problema, não vou fazer nada. Então você vai ficar em casa o dia todo, né? Tá entendendo? Então você tem... O meu filho já fez 2 maratonas, já vi ele não ir bem em Nova York, lá, de 30 anos, já é pai do meu neto. A minha filha também, já vi ela fazer esporte, já vi meu filho entrar em mar grande pra fazer triatlo. E aí você se imagina, essa é aquela coisa de voltamos a falar de pai e filho. Aí uma vez ele entrou num triatlo que o mar tava de ressaca de 3 metros. Eu como pai, que eu sou técnico de triatlo, eu olhei pra mim mesmo. E agora, hein? Não vai entrar. Não, mas eu juro... De novo, eu não minto. Eu falei, filho, será que vale a pena? Não, pai. Tranquilo. E eu me lembro, uma prova duríssima. Tanto que a prova foi cancelada, você que fez triatlo, a outra bateria já não houve. Deu pra entender o que eu tô falando? A bateria dele largou e a segunda bateria já não teve. Porque o mar tava muito, muito, muito alto. Então você vê que eu até errei. Por quê? Aí é o tal do medo, né? Ó, hoje você não devia nem largar, né? Então você fica naquela... Então, assim, ali foi um pouco arriscado, mas nós, como pais, sempre o medo da criação, né? Como você vai colocar o seu filho num momento difícil, de uma prova extrema, que tudo pode acontecer. Eu tenho até um exemplo muito bom disso, Margarete, essa história é boa. Como eu vou para todas as maratonas, as esposas vão comigo pro quilômetro 35. Que é basicamente um ponto, olha bem, faltam 7 quilômetros para terminar a prova só. Mas é um ponto onde as pessoas passam muito debilitadas. Antigamente eu ficava no quilômetro 30. Aí eu falei, pô, o 30 todo mundo passava meio que tipo, ganhei em 3-7, sabe? Ganhei em 3-7, 3-0, vamos para casa, não fizemos muita força. Deixa eu ir lá um pouco para frente, que aqui tá muito tranquilo, vamos 35. E as esposas vão para lá, presta atenção, isso é legal. E as esposas... Claro, que não labutam o esporte corrida, começam a passar um queniano, passa outro. Elas olham. Meu marido vem e fala, porra, espera. Daqui 2 horas. Espera muito, exatamente. Espera. Mas aí, de novo, você vê que é o tal do conhecimento. Aí vem a preocupação. Pô, mas será que ele tá bem? Pô, hoje em dia eu tenho tudo no app. Mas tudo bem, ter ele no app não quer dizer nada. Porque você não sabe, eu brinco sempre, seria bom como é a Fórmula 1. Margarete, senhor Hélio, Valesca, tudo bem aí? Tudo bem, me hidratei, legal, ponto, câmbio, seguimos, tá entendendo? Não é assim, porque esse é ter o controle total de um pai e mãe falando com uma filha, ó, pode parar, mas não, mas o que você quer com o esporte? Você quer que ele exercite exatamente tudo isso. Inteligência emocional, determinação, equilíbrio, leitura daquilo que está acontecendo na prova, que isso é o legal do esporte, né? É você dar certo e dar errado. Esse é o mais legal. Puta, hoje foi bom, amanhã é ruim. Ah, hoje foi mais ou menos. Aí você sai daquela prova ou de um jogo. O que eu fiz aqui errado? Porque é assim que a gente trabalha, como a Valesca falou, né? É performance diária, né? E isso está acontecendo muito no mundo amador, tá? Tá muito assim, tá? As pessoas hoje têm uma planilha que me mandam diariamente todos os treinos pra mim. Sabe? Todos os treinos. Todos. É uma loucura. E eu tô lá olhando todos os treinos diariamente. Então ontem, Margarete, a gente nunca nem conversou isso aqui, meu domingo é um domingo de trabalho de 5 horas. Teve uma prova, eu trabalhei pelo menos 2h30 na prova, 2h30 depois da prova. Mesmo com o aniversário da sua mãe? Não, já foi sábado, minha mãe foi domingo, da prova. Então, assim, mas de novo, conhecimento, procura o aluno entendendo aquilo que aconteceu com ele ou deixou de acontecer. Então é muito legal, mas dá muito trabalho. Dá muita responsabilidade também, tá? Porque você... Ele tá trabalhando com os amadores em alta performance, entendeu? É verdade. Mas com ele é no grito mesmo. No grito, você que agora falou ele uma coisa, Valesca, que é muito legal. Sabe por que tá ficando alta performance? Porque a nossa entrega, e aí é geral, tá? Acho que o produto Corrida no Brasil, parabéns a todas as assessorias e triatlos e técnicos, tem produtos segmentados. Cada vez mais a nossa entrega é melhor. Então, quanto mais você entrega, mais a outra ponta também está esperando mais de você. Tá entendendo? E mais conhecimento também ele deveria ter sobre ele mesmo. Aí vem a lado do bronca do técnico. Ouve o que eu tô te falando, tá entendendo? E ponto. Então, assim, é uma coisa que vem melhorando bastante. Mas, de novo, a entrega é muito grande. E a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. Porque eu vi uma postagem sua que você começa assim. Você treinou, né? Você fez a sua parte. Mas e o mental?
E eu tô te falando isso porque você termina falando. Eu vi Às isso. vezes está... Você viu isso porque você falou isso. Eu gravei isso. Às vezes, estar pronto mentalmente vale muito mais do que qualquer outra valência física. E eu quero te mostrar o que o Bralon Taplin, velocista na Olimpíada de 2016, estava fazendo um pouquinho antes da prova dele. Porque ele devia estar ansioso. Então, você fala, aqui na sua postagem, você fala, você pode estar com a técnica maravilhosa, mas se você estiver ansioso, você vai perder tudo. E ele está fazendo EFT. Porque ele deve estar ansioso. Então, ele acaba com a ansiedade dele e ele vai entrar na técnica. Olha isso. Está entendendo? E com isso... Então, a minha pergunta para você tem preparo psicológico para... Perfeito. Eu acho que é onde a gente está mais carente. Eu acho que a tua área, a área das terapias, aí milhões de terapias. Porque você fala, vai fazer terapia, mas não. Desculpa, eu falo terapia, as áreas de treinamento psicológico, que hoje são inúmeras, é onde a gente tem que não evoluir, porque já existe. Os psicólogos do esporte, que já existem, vários, é onde o atleta precisa estar. O atleta amador e o atleta, no caso profissional, o atleta de performance. Vamos explicar melhor isso. Eu gostaria de ter o atleta pronto. E ter o atleta pronto, ontem, não sei se vocês já viram o filme do Jesse Owens. Já, maravilhoso. Que é com aquele cara que faz o Ted Lasso. Que faz o Ted Lasso, não é isso? Ele faz o Ted Lasso. É Ted Lasso o nome? Eu vi ontem com a Roberta, né? E o técnico fala exatamente isso, Margarete, numa passagem. Ó, você tá pronto, só tem que ter isso. Só que isso custa muito ter um mental, tá entendendo? E aí eu sempre falo, como a gente tá sentado com uma pessoa que foi medalha de ouro, como é que deve ser essa coisa do... Eu nunca fui medalha de ouro. Como é que deve ser o... tá aqui a medalha. Como é que deve ser o vestiário antes? Eu vivi as Olimpíadas, já fui pro evento nosso magnânimo, que era o dia, porque já é a final. Mas a dela, ela passa por 6 jogos, né? São quantos jogos, mano? Mais ou menos 7 jogos até a final. Até a final, e ela vai chegar lá e, cara, ela tem o café da manhã dela. Ela tem entrar no ônibus. Aí ela tem a bola. Cara, como é que deve ser? As pessoas não pensam nessa Nossa, rotina, mas eu penso em tudo, imagina. Eu penso em tudo, mas eu acho que é tão legal que você devia ter alguém gravando tudo isso seu pra você falar pros seus filhos, seus netos. Porque, mas voltando, isso, Margarete, é o que o atleta amador não viveu lá atrás que a gente falou. Mas, de novo, hoje ele pode procurar as técnicas que você falou, FT. Quando eu falei o psicólogo do esporte e coisas que tragam não só a positividade, porque não adianta ser positivo, mas não estar preparado, tá entendendo? Você pode até ser negativo, eu acho que, e estar preparado e entregar. São coisas até diferentes. Ele pode ser um cara negativo, mas chegar lá e entregar, tá entendendo? Eu sou um cara extremamente estratégico, muito preocupado sempre. Mas eu vou lá tentar entregar o meu melhor. Dá pra entender o que eu falei? Lógico. Então, assim, você tem a sua forma de entregar, mas eu concordo plenamente, e eu falo muito isso aí. Por quê? Cheguei lá pro meu atleta, cliente. Ele corre bem, ele tem mecânica, ele tem VO2, ele tem técnica. Família boa, treinou bem, tá entregando os números. E agora, o que falta? Chegar lá e entregar o que a gente combinou. E aí isso é um treinamento, e a gente também não pode falar só aquela palavra, ele tem que calejar. Na verdade, ele tem que aprender a fazer força de uma forma mental organizada, correto? Sim, lógico. E aí, isso é muito legal. E tem gente que tem facilidade, né, Valesca? Ô, Marcos, mas você acha que essa nova geração demanda mais essa parte mental do que a geração lá de trás? É muito difícil, hein? Sabe por que é difícil? Eu acho que essa nova geração... Eu acho que ela talvez demande mais, até para a gente ter mais conhecimento de novas técnicas. Que lá atrás, na nossa geração antiga, a gente talvez não tivesse tanto acesso a novas formas de... Elas nem existiam, Elas nem existiam. Então a gente ficava meio ali perdido, tá entendendo? É que nem, vamos falar o nome, do remédio novo, sabe? Se tem um remédio onde eu posso experimentar, eu acho que ele é válido, tá entendendo? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que a nossa geração, a minha, mais velha que você ainda, era muito ainda do jeito que, é o que nós temos, e as pessoas meio que, o termo tem que ter até cuidado para falar, isso aí não é nada. Isso aí, ele amarelou. Você viu, o termo amarelou é um termo péssimo.
Tá entendendo? Porque, na verdade, ele não deveria nem ser usado, ele amarelou. Na verdade... Conheço bem esse amarelou depois de 2004, hein? A seleção feminina foi taxada de amarelona depois de 2004. Eu lembro disso. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa pré-temporada, quando a gente fica um mês fora das quadras, de férias, a gente tem um planejamento muito bacana de volta. De volta para o treinamento físico, para depois ir para a quadra, para depois saltar. Então, isso faz parte de um planejamento e isso é gradativo. Como que as pessoas... qual deveria ser o pensamento dos iniciantes hoje da corrida? Pergunta muito boa. Isso aí eu falo sempre, que eu vivi muitos dois mundos. Quando eu dava férias para o meu triatleta profissional de triatlo, vamos lá, presta atenção. Ele tava louco para cair na cerveja. Pô, você sabe bem o que é a Vila Olímpica quando a gente acaba o McDonald's lá dentro, né? A vontade de sentar e de passar lá. O atleta profissional, de novo, ele entende isso muito melhor do que o atleta amador. Vide, vamos dar um exemplo, tá aqui. Você vai mandar alguém, amadora, ficar quieto ou fazer um off, um período de transição de um mês, onde ele não vai fazer nada, ou hipoteticamente ele vai fazer coisas leves, se divertir, engordar. Nossa Senhora! Isso não existe! Então, nós, claro, fazemos um trabalho preparatório, fazemos um trabalho com intensidade mais baixa, claro, para subir no volume, para depois entrar dentro... Mas eles têm a consciência de que tem que ser gradativo? Tem, hoje eles já têm... Não, eles não têm tanta consciência das férias, como eu falei, mas eles têm a consciência do quanto é gradativo, porque eles sabem, se não for gradativo, a conta vem. Até para eles não estarem tão preparados muscularmente, eles acabam se machucam. E uma coisa eu vou te falar, Valesco, a corrida machuca muito. Machuca bem, tá? Então, porque tem muita gente que não teve uma base esportiva, e aí, em cima do que você falou, tem muito aumento abrupto de volume de intensidade. Mesmo que eu não esteja errando, eu tô sendo aqui super honesto, a chance de machucar ela já existe, você sabe disso. Todo mundo tem lesão, então não, assim... Como no treinamento na quadra, os incidentes, eles acontecem. Acontecem, mas assim, sabe qual é o grande problema? Exemplo, nós estamos entrando agora na temporada das maratonas internacionais, e estamos entrando na reta final dos ciclos. Só para explicar um pouco aqui para a galera que está me escutando. Então, a gente tem a sequência de maratonas são Berlim, 25 de setembro, junto com Buenos Aires. 2 semanas depois, Chicago. 3 semanas depois, Nova York. Aí depois, 3 semanas depois, Valência. Eu tô falando na MPR. Nós estamos levando, sabe quantos alunos para fazer essas maratonas? São 600 alunos. Uau! É muita gente. Para que vão fazer sua maratona. Então agora começou uma reta. E aí que é o mais legal. Pai, mãe, trabalho, filho, gripe, resfriado, mau humor. Entregar um ciclo. E aí vem a tal da pressão. Por quê? Fiquei machucado. Chegamos aqui nela de novo. Machuquei. E o medo? Cheguei, ou eu vou, ou eu não vou. E aí vem aquela história, tentar curar uma lesão. Ela dá aula sobre isso. Por mais que cure uma lesão dela, depois que ela tenha ficado parado 3 semanas, ela não volta ao ritmo. Isso é bom colocar. Ela não vai voltar ao melhor ritmo dela. Porque ela vinha em ritmo de jogo. A mesma coisa do atleta de corrida. O que é importante para ele quando larga a maratona? O EFT ou os treinamentos? Eu treinei às 16 semanas do ciclo. Isso é forte. Eu tive uma lesão. Você pode falar melhor que eu. Essa lesão aqui faltou para eu chegar naquela bola. Tá faltando esse volumezinho aqui de corrida aquelas semanas. E isso ele leva para maratona lá no quilômetro 38. É onde tudo acontece. Onde 35. Ai, pegou. Puxa. E se ele não tem essa confiança... Então, o que é, de novo, o mundo que eu vivo hoje, que me demanda, que eu sou apaixonado, que é um mundo amador, tem milhões de descobertas que são descobertas diárias. Eu digo sempre que acaba uma maratona, eu já falei pra minha família, que eu já tô com 59 anos, que eu já não ia mais viajar para as provas, hoje eu já faço um revezamento maior, não, eu já não vou em todas. Eu vou em algumas, porque os sócios vão em outras. Senão não aguenta. Não, todas também não dá. Ela sabe o que é isso, chega, né? Já viajamos no mundo, pô, então... O mundo já um casamento aí já foi, né? Já tô falando, já casei a segunda vez. Casei 2, então assim, mas eu quero dizer o seguinte. É muito legal, isso é muito legal, Margarete, aquilo que eu falei que a gente começou lá atrás. O dia a dia do atleta amador e a conversa dele com ele mesmo
é muito bacana. É o que ela viveu lá atrás. Então, é muito comum pegar ela, o Gustavo, o Thiago, que eu conheço eles, estou conhecendo ela hoje. Os caras vivem agora outra fase, porque eles estão vivendo e já viveram isso. E isso o atleta amador vive hoje, porque fazer a maratona para eles é a Olimpíada da vida deles. Então, você entende? E os filhos mesmo, receber aquela medalha em casa, é meio que um retrato menor, não tão menor, né? Porque é um retrato para ele muito grande, porque realizar é bastante grande uma maratona. Né? Proporcional para você levar para o seu filho. Vocês sabem, né, que esse ano ano que vem a maratona de Paris vai ser a primeira maratona que vai à disputa da medalha, os amadores vão poder participar. Vai estar valendo a medalha lá na frente, os amadores vão poder participar. Só que tá tendo Só que eles colocaram milhões de app para você estar entregando várias metas ao longo dos últimos 2 anos. Pra se inscrever? Pra se inscrever. Vão correr com eles mais 20 mil. Tem muita gente correndo pela medalha. Você não tem ideia. Tem uma app deles que você tem que fazer milhões de pontos. E o mais legal, até agora eu tenho um só que foi sorteado. E o mundo todo, olha que foi até arrepiado. Você vai poder largar na mesma. Você vai participar do jogo que ela tá participando. De uma Olimpíada. Gente, que coisa maravilhosa. Você vai participar da maratona dos Jogos Olímpicos. Sim. Que demais. Foi uma coisa legal. E detalhe, é demais. Você vai correr com os maiores do mundo lá na frente e você largando com eles. E Margarete vai começar a treinar amanhã. Não, maratona não. Legal isso, né? Marcão, agora eu vou até pular uma pergunta. Falando em lesão, vou pular lá. Quando vocês têm... Eu tô falando em lesão porque numa entrevista você fala... Não é... Desculpa aí, pessoal. Eu vou aqui... Aquela que se perde. Aqui, ó. A importância da recuperação dos treinos, porque a gente estava falando desse assunto, é intenso no triatlon, né? E eu tô falando isso por quê? Porque como é que vocês fazem, né? As câimbras, vocês têm alguma coisa assim? Porque quando eu tô correndo, eu penso, putz, fisgou aqui, deu aqui a trem. E eu faço o IFT em alguns pontos que eu sei, tô focada na dor, porque e melhora bem, não vou terminar, pum, e vai embora. Ou não vou conseguir, também faço porque é crença. O que é que vocês fazem? Você já tem que intervir alguma vez porque um atleta teve alguma cãibra ou teve alguma coisa no meio da... Vocês têm alguma coisa? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender hoje, diferente da sua época, não estou chamando de velho, o cara tem um nutricionista, ele tem um médico do esporte e tem uma clínica, normalmente, que cuida dele. Eu fico muito mais com um treino. Então, esse cara acaba tendo uma equipe multidisciplinar. Olha só como é que ele gasta também. Nem todo mundo tem, mas boa parte tem. E ele tem técnicas de recuperação. Então, hoje, a sua técnica, que você falou até que tem uma atleta minha que usa, né? Ela é uma das usadas. O cara tem uma bota em casa, às vezes uma Normatec, que é uma bota de recuperação pós-treino. Você tem várias clínicas que tem banheiras de gelo logo depois. Então, o cara parou o treino, cara, mas, de novo, tá todo mundo muito ligado em se recuperar, porque o que você falou é mais importante na tua planilha é o dia seguinte, é você se recuperar. Então, hoje, tá evoluindo muito. Toda a parte de reposição, toda a parte de reposição de nutrientes, a reposição alimentar, de novo, eu não posso entrar muito aí, porque não é minha área, portanto que o nutricionista é o cara que pode estar falando disso, mas evoluiu demais. Mas muita gente não sabe que existem formas de recuperação, como você está falando, e o cara fica no feijão com arroz, tá entendendo? E nem, vamos lá, desculpa, nós estamos fazendo um erro, e nem todo mundo está em São Paulo, tá entendendo? Ou Rio de Janeiro, porque você vai para várias capitais do Brasil onde você não tem formas de recuperação tão eficientes, além da parte de nutrição alimentar ou técnicas que você pode estar levando, como você acabou de falar, a sua técnica. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, tá entendendo? Porque a forma de se recuperar ela é fundamental. E o mais importante, você fala de uma coisa que é meu dia a dia. Estou com as pernas ainda pesadas, você falou aí. Hoje eu recebi pelo menos 4,5 assim. Então, minhas pernas estão ainda muito cansadas. Então, você começa a entender que pessoas que não têm essa recuperação, ou o treino está pesado, ou ele não está se recuperando bem. Aí entra médico, entra fisioterapeuta, entra nutricionista. Mas você já teve que intervir? O que acontece se um cara tem uma cãibra ali, no meio da prova? Maratona, toda hora.
E aí, o que vocês fazem? Cara, na verdade, ali naquela hora, o que eu faço? Eu tento, na verdade, aplicar alguma coisa lá, Gel? Um gel da vida, paro ele, tento às vezes nem dá, né? Você sabe bem alongar, espero um pouco e ele volta. Mas a cãibra é algo daquilo que é um dos fatores que mais acontece em maratona, tá? É basicamente, vamos explicar a cãibra. Pode ser um desequilíbrio hidroeletrolítico, cansaço, mecânico, mas é o que mais acontece. Mas lá na hora, esse cara vai ter que ali, ou ele vai melhorar, ou ele vai ter que criar uma forma de tirar aquela dor e criar um protocolo para ir em frente. Só que, quando ele tem uma cãibra, Margarete, normalmente, se essa cãibra acontece cedo na prova, a coisa tende a complicar. Porque ela vai se repetir durante a prova. Não, né? Ela vai aparecer. Provavelmente. Não é, só se é uma coisa, é muito raro não voltar, né? Ele tem uma vez se ele teve uma vez e depois passou, mas de novo, é por causa de algum erro, né? Agora, é comum, pelo cansaço da própria prova, que, gente, são 42 quilômetros correndo. Tenta ficar andando 42 quilômetros. Andar. Já cansa. Não dá nem pra pensar. É o que eu digo sempre. Se tenta ficar no shopping andando 5, 6 horas e parar, cansa. Marcos, vamos trazer um pouquinho pro alto rendimento. O triatlon, para mim, é uma das modalidades mais difíceis que eu acho. Eu acho muito punk, assim, quem se dispõe a fazer esse esporte, porque são 3 esportes em um só, né? São 3 modalidades, na verdade, em um só. E eles têm que lidar também com as adversidades climáticas. Isso é treinável? Eles conseguem treinar chuva, vento? Tem como treinar, prever isso no treinamento? Vamos lá. Primeiro falando do triatlo, é uma modalidade extremamente muito difícil, muito competitiva. O mundo todo, na minha época, eu acho que não era tão forte como está hoje. Hoje, você ser campeão olímpico, você está num nível muito parelho, você está em 10, 15 segundos, entram 5 a 6 atletas, ou até mais, numa prova. O número de horas de treinamento é estúpido. Tá entendendo? Você vai ter de 8 a 10 horas de treino por dia. É uma coisa muito dura, severa. Você vai ver atletas extremamente preparados e principalmente quando a gente fala de... Tanto no Ironman como na prova olímpica, né? Aí você tem que dividir bem, né? A Ironman da Fernanda Keller, que são as provas mais longas, e o triatlo curto, que é aquele onde é disputada a medalha olímpica. Tá? É engraçado falar triatlo curto, né? Na verdade. Mas vamos lá. Mas não é um Ironman, tá? Mas vamos lá. Aonde eu quero chegar? Eles estão preparados sim, tá? Mas aonde pega? Primeira coisa, o triatlo, quando você nada muito bem, se você tem uma natação forte, isso sempre ajuda. Se você pega um mar batido, já é uma vantagem para você, até para quem não foi criado no mar. Então, você vai pegar um nadador que está acostumado a nadar em águas abertas, foi criado sempre nadando em mar. Ele tem vantagens em relação àquele cara que está sempre nadando em piscina. Mas aonde eu vou chegar? Você vai para o ciclismo, tá? O ciclismo você depende muito de habilidades. E tem muita gente que não gosta de pedalar com chuva, porque o seu risco de queda aumenta muito. Mas eu acho que eu aprendi uma coisa nesses anos de triatlo. Você tem que estar preparado para tudo. Aí vem o mental de novo, tá entendendo? Não adianta você achar que o percurso molhado, é claro que você tem que pedalar melhor tecnicamente na chuva, e que o mar vai te atrapalhar. Tecnicamente, isso te atrapalha se você não faz bem. Mas você tem que entender, porque os caras, os alemães, os americanos vêm pra cá e ganham tudo, independe da temperatura. Tá entendendo? Acho que a temperatura é uma coisa que a gente agora já não pode levar muito isso em consideração. Antigamente, eu acho que até eu falava muito, mas eu acho que em qualquer modalidade, até na própria corrida, tá entendendo? Eu acho que as condições extremas são complicadas. Extremas. E para todos, tá? E aí é geral. Eu já peguei condições extremas em maratona, aonde os líderes todos ficaram e eu tive uma porcentagem de câimbras e hipotermia durante a prova muito maior. Condições extremas. E aí, trabalho mental, eu não sei se ajudaria, porque foi muito extremo. E detalhe, e mais interessante, nessas, os meus melhores atletas que ficaram pelo caminho. Olha que incrível. Os melhores. Mas, de novo, eu tava lá nesse dia, eu me lembro bem, tá? Eu tava lá na prova, foi maratona de Boston, chuva, quase neve, -8, tudo congelando. Então, quer dizer, uma condição... Pô, só pra você ter ideia, a aluna minha correndo com tênis com plástico, enrolado com plástico.
mas consegue correr. Ô, Marcos, eles conseguem conhecer o percurso antes da prova? Consegue. Só que ninguém faz. Eu mando fazer. Só que eu peço para todo mundo fazer. Assim, eles conhecem muito por todas as informações que eles sabem de altimetria, de vídeo. Mas por que você está falando isso? Porque no triatlo, não, vamos lá, vamos dividir. O triatleta conhece. Esse vai lá e faz cada centímetro. Para familiarizar. O corredor já não vai lá e faz todo centímetro. Que eu até falo para todo mundo. Pega um táxi, dá uma volta, vê como é que é. Teve uma aluna minha agora que foi fazer um Hamburgo, a Érica. A outra Érica, né, que você conhece. Um triatlo lá em Hamburgo, na Alemanha. Eu falei, faz de carro, faz de táxi. Ela falou, agora eu tô muito mais calma, que eu sei onde vai bater o vento, onde vai bater... Deveria ser feito. Tô adorando as perguntas dela. Bem a pergunta de atleta. Ela tem uma historinha para contar disso. Então, assim, eles deveriam sim... Tanto que existe uma subida chamada Heartbreak Hill, em Boston. Que ela é a nostalgia da prova que ela deixa todo mundo assustado. Então eu mesmo resolvi. Vamos lá, galera. Vamos pegar um táxi, vamos até lá. E a gente foi lá ver. E ela não é tudo isso. Ela não assusta tanto. Mas é legal você olhar. Olha, realmente, ela não é tudo isso, tá entendendo? Ela é grande, mas não é nada disso. Mas é legal, fica aqui a dica da Valesca e do Marcos Paulo. Vai ver o percurso antes. Não é uma ministra Rocha Azevedo aqui em São Paulo? Sabe por quê? Porque eu estava com um time, uma vez, numa final inédita para aquele time, e muitas atletas nunca tinham jogado uma final. E a gente estava num ginásio muito grande, com a torcida adversária. Esse ginásio era da torcida adversária. E em algum momento, quando a gente chegou no vestiário, eu falei, gente, vamos lá no ginásio ver como é que tá? Sentir isso antes da gente entrar de fato pro aquecimento. E isso foi muito bacana, porque eu as vi, elas comentaram depois, nossa, agora eu acho que eu já arrepiei, já fiquei nervosa ali naquele momento. Agora, quando eu entrar de novo na quadra... aquela emoção do nervosismo, ela já foi embora. Por isso eu acho importante ver, sentir tudo, a atmosfera, tudo antes da competição. Eu acho que o triatleta ele sente muito, porque ele nada antes no percurso, ele pedala bastante no percurso, e ele conhece o percurso, eu acho que cada centímetro até da própria corrida. Só que na maratona, como são 42, eu acho que a gente meio que deixa genérico. A gente não consegue entender os 42 como um todo, até porque, de novo, vem muito daquela coisa, eu sei exatamente. Agora, teve aquele cara que já foi 1 ou 2 vezes, e ele vai passando muito para os outros, mas seria importante que ele pudesse ver. Concordo plenamente. Agora, a coisa do largar, eu acho que é muito importante, de você ir amadurecendo a cada prova, ir ganhando essa experiência de uma maratona melhor do que a outra. E aí vem aquela coisa também, né, Margareth, que você pode explicar melhor. Você sabe que tem gente que entrega melhor. Eu volto a repetir isso, tá entendendo? E isso, eu acho que é algo que eu leio todos os números, mas é engraçado, às vezes eu olho para alguns e falo, puta, esse aqui eu sei que vai fazer diferente, ele se supera na hora que tem que se superar, e é o que a gente quer para todo mundo, não tô aqui deixando de elogiar todos. Mas eu acho que isso é algo que todo mundo acho que quer na vida, né? Seja profissionalmente falando, num relacionamento, tentar entender ali os melhores e piores momentos. Mas naquela hora ali de você ter um entendimento, até tanto que outro dia eu falei para uma aluna minha, porque eu sou também de palavras curtas e rápidas. Seja inteligente. Aí eu falei para ela, seja inteligente. O meu seja inteligente, ele é muito abrangente. Tá entendendo? E aí a culpa é minha. Ser inteligente, como é que você vai fazer essa sua primeira subida, como é que você vai descer, como é que você vai entender o percurso lá na frente. Então, quer dizer, são leituras que nós técnicos, ela deve saber bem, nós pensamos às vezes muito mais rápido do que o próprio atleta. É a tática da prova. É a tática da prova. E isso na nossa cabeça passa, é um erro nosso, tá? Porque ela passa rápido e nem sempre a gente sabe transmitir. Dá pra entender o que eu tô falando? Lógico. Ela vai. Então, quer dizer, pra você... Eu acho que como eu sou muito ansioso, eu tenho que entender o que é ser mais inteligente com determinação. Aí... Margareth, ele é ansioso. Não, imagina. Nossa. Não, mas eu tô dizendo por quê. Porque se ele é ansioso, ele pode fazer um EFT. Nossa, mas ele vai fazer. Muito. Cara, eu sou muito ansioso, mas muito. A gente não percebe. Olha aqui.
O triatlon são 3 modalidades. Para mim, né, como ela disse, um dos esportes mais apaixonantes e difíceis, porque são 3 modalidades em uma. Como é que vocês fazem para poder pegar a pior modalidade do cara e fazer com que ele cresça naquilo? Trabalha, né? Mas diminui a que ele gosta? Como não, é que é já isso? Não diminui mais. Você sabe, você pode trabalhar de milhões de maneiras. Eu, quando trabalhei com atletas de nível olímpico, eu pegava, às vezes, alguém até melhor do que eu para trabalhar uma modalidade como o ciclismo. Eu acabei de falar, eu tenho vergonha nenhuma de falar. Eu digo sempre, se junte aos melhores. Então eu pegava, Claudinho, um abraço para você, que era um técnico de ciclismo lá de Brasília, para ficar do lado da Mariana Rata. Eu pegava a Mariana e às vezes colocava ela perto de corredores, tá entendendo? Para estar fazendo a pista com ela. Hoje todo mundo sabe que treinar em grupo para muitos acaba sendo muito positivo, tá entendendo? Você ter alguém mais forte que você, te dando algum ritmo, além da própria motivação, a própria natação, às vezes. Eu me lembro bem o Albertinho, que hoje, lembra do Albertinho? Viajou com a gente lá, técnico de natação brasileira, da Seleção Brasileira de Natação. Ele é um cara que lá atrás, quando ele começou no Projeto Aqua, ele também, a gente colocava alguns triatletas para nadar ali com os nadadores. Então, quer dizer, você tem forma de trabalhar, mas hoje não dá muito para você deixar uma modalidade de lado, tá? Você tem que continuar trabalhando as outras 2 modalidades e, é claro, trabalhar o psicológico dele e mostrar para ele com números que ele está melhorando ali, né? Porque também não existe muito mais aquela... Você não pode mentir, né? Porque tudo hoje isso é número. E aí eu acho que também tem uma coisa também muito importante que eu gosto também de falar para todo mundo que trabalha aí com trabalho psicológico. Acho que isso é muito importante, Margarete. Se você tem um problema e você tem um número ligado a esse problema, presta atenção. Não adianta a gente também chegar com nenhum psicólogo. Amanhã você vai fazer o melhor da sua vida. Você sabe o que eu tô falando. Não é assim, tá entendendo? Frustração não há. Isso não funciona assim, tá entendendo? Amanhã você vai ser campeão. Não dá. Você vai ser campeão do mundo, porque não dá. Você pode até vir a melhorar, mas você tem que ser muito ali factível, metas palpáveis, metas atingíveis, verdadeiras, sabe? Porque senão, cara, você tá vendo, você trabalha com aquilo, cara. Ninguém é todo trouxa, dia, né? Sabe? Ninguém é trouxa, tá entendendo? Ninguém é trouxa. Então você ninguém engana ninguém, né? Mas de novo, por isso que eu tô falando que pra gente poder também saber levar as pessoas a darem os saltos, porque quando eu dou uma palestra, eu falo sempre, né? Eu vou adorar assistir a sua, tá? Eu digo sempre, eu não sou muito daquele cara, não, vamos lá, vamos conquistar o Everest. Não, eu não. Eu acho que para chegar no Everest tem bilhões de etapas. Processo. Você tem acampamento base. Eu tenho uma aluna minha, que eu adoro também, eu leio muito, tá? Eu nunca pensei nem vou subir. Mas tem uma aluna minha, que é a Renata, que eu sou fã dela. E ela é uma menina que vem a cada ano fazendo uma montanha. Cara, eu tô vendo como é que ela tá evoluindo. Ela já fez um vulcão. Aí depois ela fez uma montanha. Renata, um abraço. Vou mandar você ver esse podcast. E eu vou aprendendo com ela. Ela fez uma Concagua, eu fiquei tão orgulhoso. E ela vai ali, uma montanha atrás. Já nessa história vai 10 anos. Uau. Já ela vai fazer o Everest. Mas de novo. Pô, treinou pra tal, né? E ela é triatleta? Não, ela não, pelo contrário. Ela só escala. Só escala. Ah, só escala. E ela caminha e corre, tá? Ela fica caminhando e corre. Ela é um talento, assim, nato pra escalar. Você vê como é que é? Você olha, assim, ela caminha e corre e ela arrebenta escalando. Olha que legal. Porque eu li uma frase sua que eu acho que definiu toda a minha carreira. Depois da linha de chegada, volte a treinar. Porque é isso, a gente ganha num dia e no outro dia a gente volta a treinar do zero. Fala um pouquinho disso, porque eu acho isso é muito bacana. Isso aí pra mim eu acho que você vai... Vamos lá, primeiro você cruzou a linha, você comemore. Agradeça a todo mundo que esteja ao seu lado, ali durante o seu time, mas o voltar a treinar, ele faz parte de todo desse retorno dos seus erros e acertos, tá entendendo? Para que tudo aquilo continue acontecendo, seja você indo bem ou indo mal, que você continue a melhorar. Então você precisa voltar a treinar. Você não pode parar dentro desse processo. Mas ele é mais do que isso, tá? Porque eu voltar a treinar, porque a condição de término, ela te dá uma condição que é meio estranha na minha cabeça. Acho que sou eu. É muito louco isso. É que nem aquele cara que tá em casa, eu não consigo ficar parado, né? Então, o voltar a treinar é aquela coisa de você não pode parar.
Porque o parar, ele não vai te fazer bem. O teu parar tem que ser uma forma de ser feita. Para que dessa forma você continue ativo, proativo, para o que vem em frente, tá entendendo? Mas esse é o pensamento de alta performance. Não Ou é, não? Não é. Mas aí não, você me pegou, porque aí é meu lado, que eu acho que é um lado que não sei se é bom pra mim. Aí você me pegou mais na minha vida, Porque eu acho porque eu estou me vendo na alta performance quando eu falo isso. No outro dia, eu tenho que continuar a minha evolução. Mas assim, eu trabalho... Isso aí, ó, vamos lá. Isso aí, ó, vamos agora... Eu concordo. É pra alta performance. Mas eu me vejo, de novo, eu não quero me comparar a nenhum executivo aqui, tá? A Margarete, toda a equipe aqui, parece até que eu fui muito difícil pra vir aqui. Mas assim, o meu dia, ele é em rotinas, tá entendendo? E como eu trabalho com uma coisa, de novo, o que eu faço não é mais difícil do que o que ninguém faz, tá? E não sou melhor e nem pior. Mas como eu tenho muitas coisas pra entregar, eu sempre... Quando eu tenho, não sei se você tem essa sensação, quando eu tenho uma tarde livre, eu acho que eu tenho 7 dias livres. Então, uma tarde minha, ela representa uma imensidão no universo, o que eu acho errado, tá? O que eu não acho legal. Incomoda a minha família, incomoda a minha filha. Aí eu começo a... Não é que eu também não vou mentir que eu vou pegar prego, parafuso. Não, que eu começo aí eu vou lavar louça, aí eu vou caminhar, aí eu vou ler um livro, aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar andando. Até as pessoas ficam, senta! Tá entendendo? É isso que eu ia dizer, você deixa todo mundo louco do teu lado. É o que esse descanso também faz parte da sua evolução. Isso eu preciso colocar no meu dia. Mas para os meus atletas eu até coloco, tá? Mas, principalmente no atleta amador, apesar de eu até achar que para eles descansam menos do que eles deveriam. Eu até gostaria que eles descansassem mais. Mas o voltar a treinar é fato. Até porque, de novo, só para terminar a sua pergunta, eu já estou pensando na próxima. Eu não penso naquela que eu já... Eu penso na minha próxima. Aquilo ali já foi. Tanto que quando eu tenho uma sensação, Valesca, quando eu acabo uma maratona que me emociona muito. Quando eu entrego ali os 90 atletas que terminaram, é muita gente, me dá uma emoção. Mas me dá uma emoção e sempre eu tô sozinho. Porque eu tô fechando uma lista, eu vou pro quarto, as pessoas vão pros seus quartos e todo mundo dá um check, né? Deu um check, pô, tá todo mundo bem. Me dá uma emoção aquilo, e aquilo é a melhor sensação que eu tenho naquele momento. Logo depois eu já começo a pensar exatamente. 2 segundos, é o seu flow, é o seu momento de flow. Eu viva, tá bom, vamos embora, agora vamos pensar Exato. Esse é o seu momento de flow, é a hora que você tá numa energia... Mas a Valesca tem razão, isso não é bom, tá? Porque seria legal se eu tivesse mais flow então, tá? Faz essa pergunta pra gente finalizar com ele. Quais são os 3 passos da MPR para que você recomenda para o atleta de sucesso? Primeira coisa, eu acho que quando você ouvir falar que você não é capaz, isso é mentira. Tá? Você é capaz sempre, tá? Todo mundo é capaz. Desde que você esteja saudável do ponto de vista cardiológico. Tá. Não vou nem colocar parte esquelética. Você vai chegar lá. Não acho que um amigo seu que fez 5, 10, 21 maratona, jogou vôlei, nadador, você não vai fazer. Eu acho que é tão legal aquela pessoa que chegar, tá ouvindo a gente aqui hoje falar, olha, eu aprendi a nadar amanhã. Pô, legal, isso é bom demais, maravilhoso. Vai ser a medalha de ouro da vida dela. Essa é a primeira coisa, que você é capaz. A segunda coisa é, não se compare a ninguém. Se compare só a você. Tá entendendo? Essa história de se comparar a alguém, se você olhar numa maratona, nunca ninguém tá junto. Claro, você pode correr em grupos. E você vai ver que aquele milésimo de fração que dá a cada passo, ou a cada 10, 100, 1 quilômetro, faz de você uma pessoa diferente de todas as outras. E, de novo, isso é o mais legal. E a terceira coisa, tenha metas bem palpáveis para que você possa, assim, chegar no seu Olimpo. Isso é importante. Isso aí resume todo o esporte, porque a gente não pode achar que a Valesca, você, chegaram lá, foi muito duro chegar, para todo mundo, só que a gente sempre esquece. Eu, particularmente, quando eu vou, isso me emociona, quando eu me lembro, eu cheguei num momento maravilhoso da minha carreira hoje. Mas eu não me lembro, às vezes, tudo que eu vivi no Aqua, tudo que eu vivi na seleção, que eu acordei às 4 da manhã, que eu ia dormir às 10 da noite, que eu dava treino, que eu não fui bom. Eu já falei isso várias vezes, em vários podcasts, que eu podia ser melhor como pessoa lá atrás também, melhor pro mundo, melhor pra minha família, melhor pros meus filhos. Então, quer dizer, aí você vai me perguntar, me arrependo disso? Olha, eu não sei, tá? Eu não sei se eu me arrependo não, mas eu acho que é basicamente isso. As dicas que eu dou, assim, de uma forma geral,
pra todo mundo, tá legal? Acho que seria bem nessa linha, tá? Obrigada por você ter vindo. Eu agradeço, eu adorei, desculpe o trabalho. Imagina. Dessa última resposta, eu acho que é bem isso, sabe? Acho que todo mundo chega lá, mas de novo, vai devagar, vai com calma, almeje, idolatre ídolos, que eles fazem a diferença, porque eu digo sempre, nós não somos nada, esses caras são pessoas diferenciadas que Deus, quando nasceu lá ela, Valeuska, Federer, Nadal, eu sempre digo, esses caras não são... Adorei as comparações dele, adorei. Esses caras não são desse mundo, né? Porque não são pessoas desse mundo. Ela fala pra mim, vocês pensam que a gente não é humano, eu falo pra mim, você não é. Não é. Então, você viu como é que ela sai do chão lá? Ai, Margarete. E vai lá no... Não. Ela já começou de novo com isso. A primeira vez que eu fui segurar essa medalha, eu não conseguia segurar. Ela falava, pega. Eu falava, como pega? Pode pegar. Fala sério. É o medo de pegar, Enquanto tá vendo? isso, eu vou entregar os nossos presentes. Nossos Posso fazer a foto com você, com ela aqui? Claro, Segura, a gente pelo amor de faz. Deus, essa foto aqui, ó. A gente faz. Olha aqui, olha só. Ó, o Luquinha já tá posicionado, ó. Olha aqui, Luquinha. Ó, meu Deus do céu. Segura que essa é sua, Ai, meu não. Senão ele pensa que é de plástico. Marcos, ó, como você corre, a Empório Magistral, que é nosso patrocinador, mandou um Chronic pra você que atua na construção muscular, auxiliando no relaxamento muscular e prevenção de fadiga. Vai melhorar aqui. Tá vendo? Você viu? E é tudo, essas cápsulas a gente teve na empresa, é tudo com produto natural. É sensacional. Obrigado, hein, Crônic? Obrigado, hein, Crônic? Obrigado, hein? E o nosso bonequinho que tá aqui na mesa. Isso. Olha isso aqui. Que Ele é coisa olha isso! Galera, olha isso que eu recebi aqui, ó! Olha isso aqui, peraí, a câmera aqui, ó! Ó! Não. Olha esse bonequinho, cara, olha! É o MPR de amarelinho, de óculos e tudo, ó! Até sabe que eu tô usando óculos já quando tô lá nas provas, ó! Não tá demais esse boneco? Olha esse bonequinho, cara, olha só! E tá cheio de cabelo o bonequinho. Ainda tem. Não, A deixa eu minha dar presente, depois você dá um biografia. sonho maravilhoso. A minha biografia e outras redes já tá aqui autografada pra você. Nossa, peraí. Enquanto eu passo o meu batonzinho para o E magistral. tem do Vita, que aqui, ó, para recuperação dos seus atletas, Marcos, Paulo. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui também, ó. Olha só, ó. Maravilhosa. Do Vita, para recuperação dos seus atletas, um presente para você, que é o nosso patrocinador também, o Vita. A Vita, conhece a galera toda lá, o Castro O que eu amo, a minha fisioterapeuta é a Andréa, que eu amo de paixão. A minha tem um monte de gente no Vita que é muito bom, né? Muito capaz. Pronto. Agora uma garrafinha aí para você. Para você continuar correndo. E você vai tá todo amparado, né, nessa falar, corrida. hein? Você viu isso? Agora eu vou ter que treinar. É o podcast que você ganhou mais presentes. Não, se não é, você vai falar que ganhou. Não, presente na minha Bons vida. presentes. Não ganhou nenhuma caneca. Aqui, deixa eu E a gente você tem que precisa da assinar. sua assinatura, porque todos os nossos convidados estão Na deixando. boa, Junto com os atletas olímpicos, você vai assinar. Olha só, quem já tá aqui, olha só. Gustavo Borges, Arthur Nori e Fofão. Olha. E Marcos Paulo Reis. Posso só assinar? Você só vai assinar. Você achou que você fazer escreveu um livro? Não escreve em cima da assinatura do outro que eu te mato. Ficou linda. Pode deixar aqui. Deixa aqui na mesa. As nossas redes sociais já apareceram aí para vocês. Já todas. O meu, da Margarete. Mas tem Olympic Mind Oficial. Sigam a gente. Acompanhem esse episódio. Muito obrigada. Foi demais esse bate-papo. Amei. Temos que voltar aqui, tá? Tem, vou te chamar. Tem muito papo. Agora ainda, você já viu? sabe, né? Que você pode voltar tranquilo. Ó. Não, a rede social dele vai aparecer aqui depois. Sua rede social. Tá, MPR, eu mando. né? Tem dois. MPR, tem um monte, vou te mandar, tem um monte. Tem o Twitter, tem 2 Instagrams, que agora estão... O cara então vai passar assim que nem a Hollywood. gente mostra na edição o livro das suas redes sociais. Eu mando as minhas redes sociais, tá bom? Obrigado, hein, gente? Beijo, até a próxima. Beijo.